Olá, meu nome é Andrelina Mendes do Cristal Joias. Eu sou joalheira há 6 anos e eu sou dona da loja Cristal Joias aqui em Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros. E hoje eu vou te contar um pouquinho sobre a minha história. Eu nasci no interior de Esperantina, no Piauí, em 1979, e eu vivi nesse interior até os meus 12 anos de idade. Eu sou filha adotiva, né? Meus pais que me criaram, eles nunca tiveram filhos, eles criaram a mim e mais 2 outros sobrinhos deles. E eu sou parente deles também, né? E fui criada dentro da própria família. Nesse interior, naquela época, não existia nem luz elétrica. E eu me lembro que desde pequenina, eu tinha essa vontade de sair de lá, de conhecer outros lugares. Então, eu aprendi as atividades da roça, né, que era disso que a gente vivia, e também as atividades domésticas, que era para ajudar a minha mãe, né? No interior todo mundo ajuda, e desde cedo, né, desde pequenino, a gente já acompanha os pais nas atividades. Só que eu, desde muito pequenina, sempre fui muito criativa e tinha sempre curiosidade por saber o que tinha depois, né? O que tinha lá fora. Uma das coisas que marcam muito é que eu gostava de subir nas árvores o mais alto possível, né? Eu subia o mais alto possível para olhar bem longe, porque eu ficava imaginando, né, o que tinha depois. E numa dessas curiosidades, a minha insistência era grande quando a minha mãe ia para a cidade, né? Era rara as vezes que ela ia, mas quando ela ia, eu me posicionava como teimosa mesmo, porque eu queria ir para a cidade com ela. Às vezes ela não queria deixar, porque eu ia perder 1 dia, 2 dias de aula. Mas às vezes era quase que impossível ela recusar, porque eu insistia muito. E a minha ideia era ir para ver coisas diferentes, pessoas, e aprender coisas novas. E uma coisa que me chamava muita atenção na cidade era quando a minha mãe passeava comigo à noite e eu via o brilho dos cacos de vidros ou papéis, alguma coisa assim, no chão. Aquilo me fascinava, né? Era o reflexo das luzes da cidade nos cacos de vidros, brilhavam como se fossem cristais, como se fossem diamantes. Aquilo já me chamava a atenção, né? Já me chamava a atenção. E, por ironia do destino, eu sempre gostei muito, muito mesmo de estar mexendo com pedras. Eram os brinquedos que eu tinha, né? Então eu vivia inventando coisas, com sementes. Mas isso não era por acaso. Isso era o despertar de uma pessoa que cresceu num lugar onde não tinha oportunidades, mas que mesmo assim já veio com aquilo, né? E a parte da arte já nasceu em mim, né? Já nasceu comigo, eu acho. Tudo que meu pai fazia ali de coisas para casa, eu ficava inventando também de fazer em miniatura, da maneira que ele fazia, só que pequenina. Só que a falta de ferramentas me limitava muito, né? Eu usava só uma faca, e até hoje eu tenho cicatrizes nas mãos, porque uma criança com faca, né, por mais cuidado que a gente tenha, uma vez ou outra, acaba se cortando mesmo. Bom, o tempo foi passando e essa minha vontade era sempre tinha essa curiosidade de querer saber o que tinha depois, porque para mim aquela vida com os meus pais era muito dura, né? Eles vivem lá até hoje, eles são analfabetos até hoje e eles nunca tiveram novas oportunidades. E eu olhava para eles assim, mesmo pequenina, eu ficava imaginando, falei, será que eu vou ficar aqui, vou chegar à idade deles e naquele tempo eu já pensava assim, imagina hoje que eles já estão bem mais velhos. Eu não
queria, assim, eu me recusava a ter a mesma vida que eles. Não que fosse, assim, a coisa mais insuportável do mundo, mas é que eu queria algo diferente para mim. E até mesmo para poder ajudá-los, né? Algum dia, quando eles precisar, eu poder retribuir, né? Imagina, eles me criaram, né? A gente poder retribuir aí essa dedicação que eles tiveram de cuidar de mim. E aí, quando eu fiz 12 anos, o meu pai biológico decidiu revelar que ele era meu pai e ele foi até lá, né? Que até então só sabia quem era minha mãe. E quando eu soube que o meu pai biológico havia chegado lá, eu fui lá para ver, né? Eu já conhecia ele, mas não como pai. E eu fiquei feliz. Desde o momento que ele falou, eu sou o seu pai verdadeiro, eu já dei a bênção, né? Que lá no Piauí a gente tem esse costume de dar a bênção, chamando ele de pai. E aí aconteceu uma coisa, né? Ele quis assumir, ele quis que eu passasse um tempo com ele e me perguntou, Andrelina, você quer passar um tempo comigo? E ali, nossa, aquele convite para mim foi como uma luz, né? Eu acho que para uma criança, a gente é muito espontâneo, né? Na hora eu respondi que sim, mas eu acho que ainda nem tinha caído a ficha que eu iria morar com um outro pai. A minha ideia mesmo era que eu ia ter a oportunidade de sair de lá. E aí começou, né, essa luta aí para convencer os meus pais adotivos de me deixarem ir com ele, porque eu queria viver essa experiência, eu queria sair, eu queria conhecer coisas novas. Tá. Até que por fim eles deixaram que eu fosse, com a condição de que eu voltasse depois de 6 meses. Só que aí eu não quis voltar mais. Eu não quis mais voltar para aquele lugar. Apesar que lá no Tocantins, que foi para onde eu fui com meu pai biológico, a gente continuava numa vida parecida, né? A gente morava também no interior, e também não tinha luz, e também trabalhando na roça. Mas, para mim, eu já tinha saído, né, do Piauí, que para mim era um lugar mais difícil, onde eu não queria ficar o resto da minha vida. E o tempo foi passando, eu cresci, fiquei com 18 anos. Quando eu fiz 18 anos, eu falei pro meu pai, agora eu quero arranjar um emprego e eu quero me virar por mim mesma, né? Eu quero trabalhar e me manter sozinha. E já quando eu fiz essa decisão, eu também havia decidido de morar com a minha mãe biológica, né? Eu já tinha morado com os meus pais adotivos no Piauí, estava morando com meu pai biológico e agora queria viver com a minha mãe biológica, que morava numa cidade próxima. E aí foi isso, né? Eu tinha vários outros irmãos, mesmo da parte da minha mãe, da parte do meu pai eu também tenho. E fui conviver aí com a minha mãe, consegui arranjar um emprego de empregada doméstica, não tinha opções, né? E também para mim eu não sabia fazer nada mais do que trabalhar na roça ou limpar casa, porque nem comida mesmo eu nunca fui boa, nunca tive interesse de fazer, não. E essa parte aqui, para mim, é uma escolha que eu não fiz para mim, que eu não sou chegada a fazer, não gosto, admiro muito pessoas que fazem coisas incríveis na cozinha, eu admiro muito, mas eu mesma não gosto de fazer. Eu faço por necessidade, para mim, para os meus filhos, assim, é bom que a gente faça para eles, a gente mesma, né, que a gente mantenha um elo maior, mas não que seja assim meus afazeres preferidos. A minha coisa é na joalheria mesmo. E bom,
essa jornada aí de trabalho para mim foi onde começou mesmo essa procura, né, de me achar e de fazer o que eu realmente gostava. Eu estava estudando, terminei de fazer o 2º grau e me lembro que essa foi outra decisão bem difícil, né? A primeira foi aquela de ter que deixar a minha terra, onde eu nasci e cresci com os meus pais adotivos. Aquela foi a primeira decisão. Com 12 anos de idade, eu fiz a minha primeira decisão. E agora, a próxima decisão era sair para o mundo sozinha. Né? Eu havia terminado de fazer o 2º grau. Naquela cidade onde eu já estava morando aí com a minha mãe, não tinha faculdade, a gente não tinha condição, meu pai não tinha condição, ninguém tinha condições de pagar uma faculdade para mim. Então, e eu não queria voltar para a roça. Meu pai achou que eu ia voltar para a roça, mas eu falei para ele que não. E no dia da minha formatura, ele veio para a minha formatura e eu informei para ele, falei, olha pai, hoje vai ser a minha formatura e as minhas malas já estão prontas, porque amanhã cedo eu vou embora. Eu tinha feito essa decisão e eu ia. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha para onde ir, né? Eu não sabia, né, o que eu ia fazer. A única coisa que eu sabia é que eu queria uma vida melhor para mim, que eu queria achar outras oportunidades. E lá nessa cidade onde eu já estava cansada de ficar trabalhando de empregada doméstica, que era uma coisa que eu não gostava de fazer. A minha insatisfação era muito grande, além de ganhar pouquíssimo. E o extra que eu ganhava era fazendo algum artesanato já, né? Eu já havia aprendido a fazer cestas de buriti. E vendia algumas aí bem baratinho e também não me fazia feliz não, porque dava muito trabalho para fazer e não dava retorno. E meu pai ficou muito preocupado quando eu falei para ele que eu iria embora, que não sabia para onde. E eu falei para ele assim, olha, eu não me lembro realmente a quantidade de dinheiro que eu tinha, mas era pouquinho, sabe? Eu acho que não dava nem para chegar numa próxima cidade maior. Eu falei para ele, eu tenho X dinheiro e eu vou entrar no ônibus, vou falar pro motorista a quantidade de dinheiro que eu tenho e ele me deixa lá onde deu. E era assim que eu ia fazer. E aí meu pai ficou preocupado e ficou tentando me convencer e acabou me convencendo de que eu tinha que ir para o Marabá, no Pará, para a casa do meu irmão. E assim eu fiz. Tá, aí cheguei lá na casa do meu irmão, no outro dia já procurar emprego. O que eu consegui? Babá, né? Babá e cuidar da casa. Eu falei de novo, gente, não é possível, né? Mas como é que eu ia conseguir outro emprego se eu não tinha formação nenhuma, eu não tinha experiência, eu não tinha, sabe, eu nem sabia me virar na cidade sozinha. E aí eu trabalhei lá um mês, comprei algumas roupas para mim que eu estava precisando. No outro mês eu trabalhei para pagar a passagem para sair de lá de novo, né, para ir para outro lugar. E aí eu falei pro meu irmão, falei, olha, o meu mês vence hoje, lá onde eu estou trabalhando, e amanhã eu vou embora. E ele falou assim, você vai mesmo? Eu falei, vou. E nessa eu fui para Palmas, no Tocantins. Lá perto, no interior de Palmas, eu já havia morado 2 anos com 2 amigas que são francesas. E elas me ajudaram a conseguir esse emprego lá em Palmas, outra vez, de babá, cuidar de casa e fazer comida, né? Trabalho doméstico. Tá, elas me deixaram lá nessa casa, onde eu fiquei morando e trabalhando, e elas voltaram lá para o interior delas lá. Acontece que nessa, eu passei 5 meses nessa casa, trabalhando. Além de estar trabalhando naquilo que eu não gostava, eu vivi como escrava. Eu vivi como escrava, de verdade, gente. É uma coisa que eu não esqueço. O meu cérebro deletou o nome daquelas pessoas. Eu não me lembro o nome. Eles tinham duas crianças. Uma era pré-adolescente
e o outro tinha 6 anos. Né? Acho que a mais velha tinha 11 e o pequeno tinha 6. E eu esqueci o nome deles. Eu esqueci o nome do bairro. Eu só sei que era em Palmas. Eu não me lembro nada. Eu só me lembro que eu vivi como escrava naquele lugar. E aquilo lá foi muito difícil para mim, né? Até que um dia as minhas amigas, eu consegui receber uma ligação delas, né? Eu estava em casa, o telefone tocou e eu fui lá atender, era elas. Elas, Andreline, como que você tá? E eu falei para elas, falei, olha, não dá. Né? E mesmo nessa dificuldade aí, eu ia para a escola de noite para tentar fazer um pré-vestibular. E olha só, vencia o mês de pagar o pré-vestibular, passava uma semana, a diretora falava para mim, olha, você não vai entrar amanhã se você não trouxer o dinheiro. Aí eu falava para a patroa, né, olha, eu amanhã não vou para a escola porque eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade, né, o pré-vestibular. E ela me dava, eu me lembro que era R$80, eu ganhava 150. E aí ela me dava R$80, sem sobrar nenhum centavo para mim tomar um lanche, nada. E aí nesse dia que as minhas amigas ligaram, eu falei para elas, falei, olha, eu estou vivendo aqui como escrava, eu não aguento mais, eu não quero mais ficar aqui. E contei para elas a situação. Elas não sabiam, né? Porque senão elas tinham vindo me buscar antes. Eu não conhecia nada lá em Palmas, não sabia de nada. Imagina, uma menina do interior. E aí, elas falaram, quinta-feira, mais ou menos isso, uns 3, 4 dias depois, elas estavam vindo para Goiás Velho e me convidaram para vir. Eu falei, com certeza, porque eu quero sair daqui, eu preciso sair, né? E nessa, elas chegaram, sei lá, por volta das 10 da manhã, lá, e conversaram com ela, com a patroa, e falaram para ela, olha, você tem até as 3 horas da tarde para pagar tudo para ela, tudo. E ela teve que se virar. Ela teve que se virar e pagou para mim tudo que ela devia. E eu fui embora. Eu fui embora com as irmãs. E lá eu comecei a viver uma outra vida, né? Eu morava com uma outra amiga. Fiquei lá, né? Morando com uma outra amiga. Lá eu não tinha, assim, não tive oportunidade diferente de início, mas eu tive mais contato com a arte. Foi lá que eu conheci os primeiros cristais, as primeiras coisas assim mais artísticas que me encantaram, porque aquele era um mundo diferente para mim. E aí eu consegui um outro trabalho, eu decidi de ir morar sozinha, né? E aluguei uma casa e consegui um outro trabalho de novo de babá. E tentando fazer faculdade, porque quando eu saí de lá, naquele dia da formatura, minha ideia era fazer uma faculdade e ter um emprego digno, né? Que não fosse de empregada doméstica ou babá. E aí, pela última vez, eu fiquei um ano e 3 meses, mais ou menos, trabalhando lá com essa família. Só fiquei esse tempo todo porque eu acho que de todos os empregos onde eu trabalhei, esse foi o lugar onde as pessoas me tratavam bem e também criei um certo afeto com as crianças, né? Eu cuidei de 2 que já eram, uma tinha 5 anos, outros tinha 3, e cuidei desse recém-nascido até os 11 meses, que foi quando eu saí de lá. E lá em Goiás Velho, eu acabei conhecendo um artesão, né? A gente acabou se aventurando numa viagem de bicicleta para cá, para Alto Paraíso, desde Goiás Velho, e vivemos um pouco trabalhando. Ele era artesão e joalheiro, foi com ele que eu aprendi os primeiros passos da joalheria. A gente morou um pouco juntos, mas eu nunca cheguei a desenvolver a questão da joalheria para trabalhar juntos, né, para crescer juntos. Acabou que eu fiquei mais só na parte do artesanato, eu aprendi a fazer artesanato com ele também um pouco, e depois
viajando, eu só de olhar eu aprendo, né? E eu tenho muita facilidade de estar me inspirando, de criando coisas, designs, tá inventando coisas diferentes. Então eu trabalhei bastante tempo com sementes, linhas, arames, e criei muita habilidade nisso. E com isso eu já me mantinha. Só que não dava pra, tipo assim, pra pagar um aluguel, pra ter uma casa. Só com artesanato era difícil. E o tempo foi passando, não deu certo mais a nossa parceria aí. Eu fui embora e acabei tendo uma outra história com uma pessoa com quem eu tive minha filha mais velha. E vivi com essa pessoa também um tempo aí, eu, ele e a nossa filha, mas eu era muito insatisfeita, porque nessa época, lá onde eu estava morando, lá no Tocantins de novo, com esse moço, lá eu não vendia artesanato, eu vivia fazendo os artesanatos, mas lá não saía, não vendia. E mesmo que eu saía para vender, tentasse, vendia uma coisa ou outra, as pessoas às vezes compravam e não pagavam. E eu vivia muito infeliz naquele lugar. E era praticamente o pai da minha filha que ficava sustentando o aluguel da casa e todo o resto. E aquilo não me fazia bem, porque eu não gostava de ficar em casa fazendo só comida e cuidando de casa. Isso não era pra mim. Então, nosso relacionamento também não estava bem. E eu acabei separando dele. E voltei pra cá, pra Chapada dos Veadeiros, onde estava esse outro que eu já tinha convivido com ele, tinha aprendido a fazer um pouco de artesanato e joalheria. E aí tivemos uma volta de novo, onde eu aprendi um pouquinho mais, mas as coisas não foram muito longe, né? Acabou que não deu certo. E quando eu estava grávida, descobri que estava grávida, o nosso relacionamento acabou naquele dia, né? A gente já tinha combinado que eu ia procurar uma outra casa para alugar, mas aí quando eu estava nessa procura eu descobri que estava grávida, e aí mesmo assim não deu certo, E aí quando esse relacionamento acabou, eu estava numa situação com uma filha de 4 anos, né? Sozinha com ela e grávida do meu outro filho que estava já a caminho. Eu não tinha condições de cuidar da minha filha, de mim e do próximo filho só fazendo artesanato. Era difícil, não dava. E eu estava morando na casa de uma amiga que me acolheu aqui em Alto Paraíso de Goiás. E eu continuei trabalhando com artesanato e finalmente consegui alugar uma casa. Achei uma casa bem baratinha e fui morar lá. Mas era muito difícil, muito difícil. Nessa ocasião eu expunha só nas feiras e na praça, né, aos fins de semana. E isso era muito duro para uma mulher grávida estar puxando o carrinho e indo para as feiras vender artesanato. E me lembro que todo mês era um sufoco para conseguir o dinheiro do aluguel. E aí eu pensei comigo, eu preciso dar uma vida digna para mim e para os meus filhos. E eu gostava a partir do momento que eu aprendi assim, que eu tive a oportunidade de ver o metal, de fazer a solda, de trabalhar com prata, tipo assim, era fascinante, eu não tive dificuldade de aprender. É como se eu já tivesse feito algum dia na vida. E aí eu pensei, eu vou fazer joalheria, né? Eu vou montar a minha oficina, não sei o que eu vou fazer, mas vamos lá. E fiquei nessa ideia. Na verdade eu já estava com essa ideia desde a primeira vez quando ele me ensinou, só que
parece que alguma coisa travava, né? Ou porque a joalheria é passada de geração, né? De pai para filho, e eu não era filha de joalheiro, né? E eu acho que isso fecha um pouquinho. Bom, pelo menos foi isso que eu senti, né? Que eu sentia também. E eu passei os 9 meses de gravidez trabalhando muito, muito. Quase todos os dias eu ia dormir às 2 da manhã, né? Fazendo artesanato. Eu falei, é isso que eu sei fazer, é com isso que eu vou comprar as ferramentas para minha joalheria. E aí, qualquer mãe poderia dizer assim, poxa, mas e o enxoval da criança, né? Pois é, acabou que eu tive apoio aqui de um centro que ajuda as pessoas, né? E eu ganhei o enxoval do bebê e também ganhei muitas coisas. As pessoas sempre ajudam bastante, né? Apesar que eu não estava perto da minha família, mas graças a Deus, nas horas que eu mais preciso, sempre tem alguém que ajuda. E eu sou muito, muitíssimo grata por isso. A todos mesmo. E eu trabalhei com tanto amor para fazer os artesanatos e conseguir comprar as ferramentas da minha joalheria. Grávida, eu cansava, eu ficava muito cansada. Tinha fim de semana que a minha filha, quando ela dava sono, ela dormia debaixo da banca, né, da mesa que a gente... Todo mundo tinha uma feirinha, né, várias pessoas faziam essa feirinha. E aí eu tinha a mesa, que era onde eu colocava os artesanatos, e a minha filha ficava debaixo quando ela dormia. Me lembro que às vezes a gente voltava as duas chorando para casa, de tão cansada que estávamos. Ela com sono e cansada, e eu também. Mas com muita vontade de vencer. E eu falei, um dia a gente vai conseguir, eu vou mostrar para vocês uma das coisas que eu usei para fazer artesanato. Eu apoiei meu celular bem aqui numa palmeira. E justo é uma das coisas que eu utilizei para fazer artesanato, que foi a marca que eu... Para lembrar, né, que eu utilizei para comprar as minhas ferramentas. Tá vendo essa folha? Essa folha é de uma palmeira, né? É um tipo de palmeirinho. Não foi exatamente desse tipo aqui, porque ela é bem fininha essa daqui. Mas aqui no meio dela, ela abre, né? Tá vendo? Ela abre. Aqui ela tem uma veia. Eu tiro essa veia. Olha. Eu tirava essas veias de palha. E eu fazia exatamente assim. Olha. Eu fazia filtro dos sonhos. Eu não sei, acho que a maioria das pessoas conhece o que é um filtro dos sonhos. Eu fiz coleções de filtro dos sonhos. Desse tamanho. A partir desse tamanho. Fazia de todos os tamanhos, né? Nesse tamanho aqui eu fazia para brinco, né? Ficava bem pequenininho. Se vocês percorrerem o meu Instagram, lá tá as fotos desses filtros dos sonhos. Desse tamanho. E eu fiz com tanto carinho, com tanto amor, que ninguém resistia a esses filtros dos sonhos. E isso me ajudou a comprar as ferramentas básicas para começar na joalheria. Quando eu ganhei bebê, foi tudo planejado por Deus e tive a ajuda das pessoas, até a carona, assim, no dia, tipo, tudo por coincidência, deu tudo certo, até a carona eu consegui para ir ganhar esse neném lá em Brasília, porque não foi parto normal, mas deu tudo certo. E aí quando eu voltei, 30 dias depois eu estava de volta expondo na praça e nas feiras. E
eu já tinha comprado algumas ferramentas, né? Faltava algumas. Quando eu comecei eu não tinha o bujão, né? Eu tinha o bujão da cozinha, então eu fazia café da manhã e levava o bujão para um quartinho lá da casa onde eu estava alugando para trabalhar com a joalheria. E quando chegava lá para as 11 horas, eu tirava o bujão e levava de novo para a cozinha. E assim foi. Eu não tinha uma bancada, então eu trabalhava numa mesa normal. Eu peguei uma gaveta que eu achei na rua, reciclei essa gaveta e eu colocava ela em cima das minhas pernas, aqui embaixo da mesa, trabalhava ali na mesa e o pó da prata ia caindo ali dentro. E, gente, eu comecei como eu podia. Tinha coisas que eu não fazia porque não tinha todas as ferramentas, não tinha a ferramenta que me permitia fazer aquela peça do jeito que eu queria, né? Do jeito que era para fazer. Então, por conta disso, eu acabei desenvolvendo técnicas muito simples, né? Simples e fáceis. E também eu precisava de uma produção rápida, né? Eu precisava de uma produção rápida para que eu pudesse sair dessa dificuldade de todo mês tá atrasando o aluguel, não ter as coisas que eu precisava, era tudo muito escasso, né? A gente comia só o básico mesmo. E quando se paga aluguel, às vezes, a gente come pouco para poder pagar o aluguel. Chega perto do dia, você tá regando ali. Era desse jeito mesmo. E aí eu fiz peças muito simples. Eu comecei com 300 gramas de prata. As limas, eu tinha 3 limas, tinha um maçarico, não tinha bancada, como eu disse, não tinha bujão, eu não tinha politriz, né? Eu tinha o motor chicote, eu tinha o maçarico e os alicates, né? Eu tinha os 3 alicates, que eu já trabalhava com artesanato, 3 pinças. Gente, eu tinha tão pouco para começar, mas isso não me limitou. Eu comecei assim, do jeito que eu pude. E veja só, meu filho nasceu no dia 27 de setembro. Eu fiz a minha primeira coleção em setembro, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. 5 meses depois que meu filho nasceu, eu fiz a minha primeira exposição de joias em prata. Eu trabalhei essas 300 gramas de prata, bem lento, né? Porque eu estava iniciando, então tinha coisa que eu tinha que refazer. E também fazendo artesanato, né? Eu ainda estava segurada no artesanato, porque não tinha ainda prata o suficiente para ficar só com a prata. E aí, dias antes eu já tinha terminado essa coleção, mas eu decidi que eu ia fazer essa exposição só no carnaval. Então eu fiquei anunciando, mesmo assim de boca, para os amigos, para as pessoas da cidade, que no carnaval ia expor a minha primeira coleção. E também coloquei muita energia nisso, muita alegria, muito amor. E assim foi. Tinha a minha mesa enorme, cheia de artesanato, e aquela coleção, bem no meio, assim, 30 peças. 10 brincos, 10 pingentes e 10 anéis. E cada peça que vendia somava bem mais do que, sei lá, 5 peças em artesanato. E aí o que eu fiz? Eu terminei de montar a minha joalheria com as próprias joias que eu comecei a fazer. Aí eu comprei o laminador, eu comprei a politriz e a bancada também. E esse foi o meu início, tá? Hoje eu tenho um resultado excelente. Com essas técnicas que eu desenvolvi, eu faço um trabalho artesanal rápido, né, para sustentar a loja que eu tenho, para ter um estoque, para fazer as encomendas. Então eu peguei muita habilidade com pouquíssimas ferramentas. E olha só, eu confesso para vocês que eu nem cheguei a me preocupar em estar comprando ferramentas sofisticadas até hoje. Eu quero, sabe? Eu ainda quero colocar uma joalheria bem top. Mas nunca me limitou, nunca me faltou, assim,
dizer, você não tem ferramentas para dar banho. Não me limitou. As coisas que eu faço são exclusivas, tá? São totalmente artesanais e totalmente criativas. E eu me inspiro muito na natureza. Ah, Andrelina, você é design de joias? Eu não sou design de joias. E isso não me impediu também de ser uma joalheira. Eu me inspiro muito na natureza. Eu sou capaz de criar qualquer coisa aqui da natureza. E quando você está começando também, se você não tem inspiração, você pode observar. Eu, nos fins de semana, trabalhando na feira, eu olhava todas as mulheres, todo mundo que passava que tinha joias, né? Então, tinha brincos, às vezes eu pedia para olhar, falei, deixa eu ver seu brinco, né? E dali, não é que eu queria copiar, eu não copiava, gente, eu nunca gostei de copiar. Eu simplesmente olhava e tirava uma outra ideia daquilo. E Alto Paraíso é uma cidade turística, tem turista do mundo todo, agora não muito por conta da pandemia, mas graças a Deus está indo bem. No ano passado foi difícil ficar 4 meses fechada, vendendo zero, tá? Vendendo zero, com contas para pagar, aluguéis para pagar. Eu havia acabado de fazer investimento na loja e fiquei totalmente quebrada. Mas eu sabia que as minhas joias, estando guardadas lá, elas não iam perecer, elas não perdem, né? Uma coisa que não é perecível. E eu venci, graças a Deus. Hoje eu tô bem. Meus filhos estão ali atrás, vocês devem olhar, devem ver aqui. Temos uma vida melhor através da joalheria. E essa é a minha história. Eu vou deixar vocês aqui com um book, uma apresentação do meu resultado que eu consegui hoje com a joalheria, né? Como joalheira profissional independente. Eu sou empreendedora, eu sou independente, eu adoro fazer joias. Eu faço a alegria das pessoas através das minhas joias. Elas saem felizes, essas joias marcam momentos e os clientes voltam e vêm só para me ver às vezes, ou trazer outra pessoa para conhecer, vem para comprar mais, traz a joia que já tinha comprado e me mostra. Isso é muito, muito gratificante. Eu acho que para uma pessoa que começou assim como eu comecei, eu não tenho limite, sabe? E uma coisa importante é você decidir. Quando você toma a decisão, todo o resto começa a fluir. Porque, imagina, você tirar do artesanato, vende tão pouco, já era difícil conseguir o aluguel só fazendo artesanato. E aí eu fazer artesanato para pagar aluguel, pagar as despesas e ainda montar a joalheria, comprar as primeiras ferramentas da joalheria, é assim, fora do normal. Eu acho que muita gente para mesmo antes de começar, né? Mas eu gostaria. Aí sempre coloca aquele mais na frente, né? Mas é caro. Mas eu não tenho dinheiro. Mas vai demorar muito. Gente, quando você decide, você não tem que se importar com o tempo, tá? Você apenas decide. E tudo que você fizer, que você pensar, que seja em direção àquele sonho que você tem. E é assim que a gente chega, é assim que a gente tem sucesso. Tá? Um grande abraço para todos e fiquem agora com a minha exposição, minha melhor exposição de joias aí para vocês se inspirarem. E quem quiser conhecer um pouco mais, aqui em Alto Paraíso de Goiás, por favor, visite a loja Cristal Joias. Aqui tem muito carinho, com peças especiais, são joias especiais. Até mais.